prometo tentar não me alongar. Apesar de ler sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, a gente vai ler 2 versículos só, 9 e 10. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e o versículo 10. Falar hoje sobre alguém que talvez você nem tenha escutado o nome dele na Bíblia ainda. Eleazar. Amém? Pode ler? Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram a peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente para tomar despojo. Olha isso aqui, Código. Até de cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Parece que já viu, fundiu uma mão na espada. Olha que loucura. Eleazar. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de histórias de homens e mulheres que se destacaram não pelo que tinham, mas pelo seu compromisso com Deus. Hoje eu quero te levar para uma das histórias mais incríveis do Antigo Testamento, mas pouquíssimo pregado. História de Eleazar, filho de Dodó, dos 3 valentes de Davi. O texto diz que quando o exército fugiu, quando o exército saiu em retirada, Eleazar ficou. Eleazar lutou tanto, com tanta força, com tanta intensidade, que a espada grudou na sua mão. Que loucura! E a palavra conclui dizendo assim, o Senhor deu grande vitória naquele dia. E aqui está o princípio para a gente. O compromisso não é medido pela quantidade de pessoas que estão ao seu lado, mas pela sua disposição de lutar quando todos já desistiram. Compromisso é continuar lutando mesmo quando o corpo está exausto. Não é assim, né, Jesus? O corpo está exausto, a gente está cansado, como a gente fala assim, deu teto preto. Mesmo quando a multidão te abandona, mesmo quando o corre parou de falar, mesmo quando a espada fica pesada, isso é o que gera vitórias e mais vitórias sobre a nossa vida. E hoje, meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer levar a igreja a se tornar como Eleazares, homens e mulheres que vão lutar até o fim, gente que vai terminar a batalha com a espada da palavra na mão, dizendo: Deus é fiel, até aqui o Senhor tem me ajudado. O pensador cristão lá na Tolkien diz assim, o mundo está esperando para ver o que Deus pode fazer através de um homem que não se rende. Um homem. Eleazar foi esse homem. Não se rendeu, não largou. E é por isso que a história nos narra que Deus fez algo incrível nesse cenário através dele. Deus ele vai realizar coisas incríveis através da vida daqueles que têm compromisso e dispuseram-se a lutar pelo nome da palavra do Senhor. Eu quero te conduzir nesse período alguns pontos que eu separei para que a gente medite durante a nossa semana. Amém? O primeiro ponto é: compromisso se mostra quando os outros desistem. Compromisso se mostra quando os outros desistem.
Primeira lição aqui é muito clara. Quando o exército fugiu, Eleazar permaneceu. Eu quero dizer para vocês isso aqui, ó. A multidão é sempre volúvel. A multidão é sempre oscilante. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Um dia vem um treino, no outro dia não vem mais. Hoje grita Hosana, aleluia. Amanhã grita crucifica. Mas o crente que é comprometido, ele não anda no ritmo da multidão. Amém, amém? Ele anda no ritmo do céu. O compromisso não é provado quando todo mundo está junto, mas quando você está sozinho na batalha. Isso significa que o verdadeiro teste do compromisso não é no louvor coletivo somente, mas na batalha solitária. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você está disposto a continuar mesmo se os outros pararem? Você está disposto a continuar treinando no jiu-jitsu, no projeto aqui, você criança? Ei, aqui ó. Você está disposto a continuar treinando mesmo se o seu coleguinha desistir? Será? Você, homem, você está disposto a lutar pela presença de Deus sobre a tua casa, mesmo talvez se o seu marido fraquejar, mesmo talvez se a sua esposa fraquejar? Deus chama Eleazar. Joel dizia assim, ó: dá-me 100 homens que nada temam além do pecado e nada desejem além de Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens que só ficam medo do pecado. Wesley sabia que não era quantidade, mas a qualidade do compromisso que traz a vitória para a nossa vida. O pensador cristão diz que o discipulado é custoso, porque nos chama a seguir, é graça, porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Escute isso aqui, meu irmão: permanecer quando todos fogem é assumir o custo do compromisso. Agora, mas também é experimentar a graça de caminhar sendo cuidado, colado em Cristo Jesus. Repete comigo assim, ó: o compromisso está na intensidade da entrega. O texto diz que Eleazar lutou até se cansar, a ponto de sua mão, olha só, fica colada na espada. Imagina esse negócio. Imagina lutar tanto, fazer uma pegada tão boa no kimono do cara, que depois que acaba a luta, tu tenta soltar e não consegue. Imagina isso aí. Que loucura é essa? Sabe o que o texto está dizendo? Que esse homem aqui, na luta, na briga, deu tudo de si. E muitos hoje querem a vida cristã leve, sem esforço, sem renúncia, sem custo. Mas compromisso não é fazer o mínimo, é dar o nosso máximo. Treinamento, quem quer vitória precisa entender que o treino é dar o máximo, é entregar o máximo. Quem é comprometido não luta até o corpo querer parar, meu irmão. Luta até que o céu traga a vitória, meu amém. A vitória nem sempre vai ser sobre a nossa resistência física, mas sobre o tipo de entrega espiritual que a gente faz. O pensador diz assim, ó: quando minhas forças acabam, começa a vitória de Deus. Talvez você tenha entrado exatamente desse jeito, enfraquecido. Talvez se confrontou e falou assim: meu Deus, eu não sou digno de estar no culto, eu não sou digno, eu já pequei tanto, eu já tenho uma vida tão ruim longe de Deus. Deus te pergunta hoje: quem foi que disse que não há dignidade
eu te chamo, eu atraio teu coração. Coração de Deus. O limite humano é o ponto de partida para a manifestação da glória de Deus, meu irmão. Talvez o que se declara ser fraqueza hoje é apenas a graça de Deus querendo inundar você para dizer, filho, é aqui que eu começo a fazer. É no ponto onde você diz assim, meu Deus, eu cheguei no fim do túnel. É aqui que eu começo a brilhar por você. Cheguei no fundo do poço. É aqui que Deus começa a reerguer você, porque não se trata daquilo que você é capaz de fazer, não se trata da sua força somente, mas se trata de Deus agindo através de quem quer realizar coisas maravilhosas. O solteiro dizia assim, ó, todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas porque acreditaram que Deus estava com eles. Eleazar não venceu a batalha porque era forte, mas porque entendeu que o Senhor estava lutando com ele. Timbu diz assim, ó, nunca tenha medo de confiar num futuro desconhecido a um Deus que é conhecido. A pergunta que eu te faço é, você tem conhecido Deus? Você tem mergulhado na presença desse Deus? Eleazar não sabia se sairia vivo daquela batalha, mas confiava em um Deus que ele conhecia. E que sempre dá a vitória para quem é comprometido. Sempre dá vitória para quem se compromete. Talvez essa seja a noite que o Senhor tenha chamado você para tomar uma atitude de se comprometer de verdade com Ele, de viver coisas sobrenaturais com Ele. Essa é a noite. A Bíblia diz que a espada grudou na mão de Eleazar. É como se ele e a espada fosse uma coisa só, já viu? Espada, na Bíblia, tem o ciclo de palavras de Deus. E aqui está a lição. Um crente comprometido é aquele que já não consegue mais se ligar na palavra. Um crente que é comprometido vive a palavra, respira a palavra. Posso ouvir alguém aí, ó? Luta com a palavra, não solta a palavra. Compromisso é quando você e a espada se tornam uma coisa só. O cristão maduro não carrega a Bíblia apenas embaixo do braço. O cristão maduro tem prazer em carregar essa palavra no coração. Quando o compromisso é real, escuta isso aqui, meu irmão. Você não larga a Bíblia porque ela já está colada na sua alma. Você e a palavra se tornam inseparáveis, igual a luta que a gente está narrando aqui. Spurgeon diz assim, ó, uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Forte isso. O desgaste da Bíblia nas mãos do cristão revela o quanto ela está colada nele, como a espada que Eleazar está segurando. Martinho Lutero afirma assim, ó, a palavra de Deus é viva, poderosa e eterna, como o próprio Deus. Aquele que agarra jamais será envergonhado. Sobre isso, nunca ser envergonhado na sua vida, porque você decidiu andar com essa palavra. Escute isso aqui, meu irmão. Compromisso com Deus, compromisso que nós assumimos, vai além de reconhecimento humano. Eleazar, escuta isso, lutou quando ninguém mais estava lá. Preste atenção nisso aqui. Quando ninguém mais estava vendo, quando não havia plateia, quando não havia testemunha, não havia reconhecimento. E esse aqui é o teste do compromisso. Escute isso aqui, escuta essa pergunta. Será que você está disposto a lutar quando ninguém mesmo te vê? Mesmo quando ninguém reconhece o que você faz?
Mesmo quando não há palavras, mesmo quando não há aplausos, será que você está disposto a lutar? Escuta isso aqui, meu irmão. Quem tem compromisso não precisa de palco. Quem tem compromisso sabe o que precisa? Apenas do olhar de Deus. Compromisso verdadeiro é fazer por Ele, não pelo aplauso. Compromisso verdadeiro, escuta isso aqui, não espera por palmas, mas permanece fiel à causa de Deus. Quem luta por aplausos humanos nunca ficará de pé quando esses aplausos se acalmarem, quando os aplausos se calarem. Se sua motivação em fazer algo para Deus é reconhecimento, em algum momento da tua vida isso vai parar. Mas se a sua motivação é o compromisso com Deus, você continua, ainda que ninguém veja. Chandler diz assim, ó, o maior inimigo do compromisso com Cristo é o serviço feito para Ele sem comunhão com Ele. Eleazar não lutou para aparecer. Conhece alguém que sempre faz coisas para aparecer? No trabalho, tem gente que não faz nada. Chega o patrão e começa a fazer, começa a ir, começa a se movimentar. Eleazar não luta para aparecer. Ele lutou para se conectar. E para conectar o propósito de Deus na terra através da sua vida. C.S. Lewis diz assim, ó, a integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Verdadeiro compromisso não é quando todos celebram, mas quando ninguém vê, e mesmo assim, você não larga a espada, você não larga o compromisso, você não abandona o que você está fazendo, mesmo que você não consiga ver os resultados de forma imediata. Mas se Deus te prometeu e você está fazendo aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, irmão, levanta a tua mão no nome de Jesus, certamente irá se cumprir, não sobre a sua vida somente, mas também sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que Ele declarou sobre a sua vida vai se cumprir pelo nome de Jesus. Vai se cumprir, eu não não. O compromisso de Deus e com Deus faz o céu agir ao nosso favor. O texto termina dizendo assim, ó, o Senhor deu grande vitória naquele dia. Só quem participou de um campeonato sabe o que é isso. No rola aí, quantos gostam aí do rola? Cadê as crianças aí? Cadê? Quantos gostam do rola aí no final? Hã? Ih, não estou ouvindo não. Quantos gostam? Ih, tá fraco. Quantos? Gente, você não gosta não, é? Ah, tá. Normalmente a gente sempre está cansado, né? Já desgastou tudo que tinha para desgastar. O texto termina dizendo assim, mas é tão bom quando a gente ganha, sim ou não? É bom demais ganhar. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ganhar só pelo nosso esforço, pelo físico, é muito bom. Agora ganhar sabendo que quem deu essa vitória para a gente foi Deus. Escuta isso aqui, ó. Foi Deus que nos ajudou. Já aconteceu de você lutar com uma ninguém, você fala assim, rapaz, esse garoto é tão forte, eu não vou conseguir, você vai e ganha. Já aconteceu isso? É bom ou não é? Bom demais. Melhor ainda é entender que em vitórias, que não é só na nossa força, mas foi Deus que nos presenteou, nos deu sabedoria para nos fazer alguma coisa, no ar de alguma coisa desse tipo, que Deus nos deu a vitória. Sabe o que significa que foi Eleazar que lutou, mas foi Deus que entregou a vitória de verdade. Ter compromisso nos motiva a fazer coisas. Esse aqui é o segredo. O compromisso humano atrai o poder divino. Eu repito isso aqui. O compromisso humano atrai o poder divino. Quando você não solta a espada,
Deus não solta você, meu irmão. Quando você não desiste da tua casa, Deus não solta você. Quando você não desiste do seu filho, Deus não solta você. Quando você não desiste do seu casamento, Deus não solta você. Quando você não desiste da tua família, Deus não solta você. É o compromisso humano que atrai o poder divino. Eles caminham juntos. E Eleazar fez a parte dele. Isso significa que você também precisa fazer a sua. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz como Eleazar, sela o resultado da vitória de Deus sobre a nossa vida. O Senhor naquele dia operou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos, somente para pegar o tesouro, somente para pegar aquilo que tinha de tesouro que ficou no chão. Muitos querem tesouros, muitos querem, mas poucos querem a batalha. Muitos querem o resultado, mas poucos querem o compromisso. Irmãos, isso aqui, o compromisso abre a porta, mas é o poder de Deus que garante a vitória. É o poder de Deus. Quando você permanece fiel, Deus honra a tua fidelidade. A vitória nunca será mérito humano, mas sempre consequência do compromisso que você assumiu com Deus e Ele manifestando a sua graça sobre a sua vida. Nosso compromisso abre caminho para o sobrenatural de Deus. Você pode dizer um amém por isso aí? Nós lutamos com as nossas forças limitadas, mas é Deus que traz o resultado eternamente glorioso sobre nós. Agostinho de Hipona diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha a responsabilidade. Eleazar fez exatamente isso. Lutou até o fim, mas sabia que era o Senhor que daria o livramento. Matthew Henry diz assim, aqueles que lutam as batalhas de Deus podem esperar que Ele lute por eles. Talvez o que falta você experimentar de certas vitórias é porque você ainda tem lutado as suas lutas. E Deus tem chamado os valentes, aqueles que querem experimentar vitórias, para lutar as lutas dele, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda isso. Quando você decide guerrear e manifestar a graça de Deus, a glória de Deus nesse mundo, é Ele que dá a vitória. É Ele que abre o céu. É Ele que derrama sobre a tua vida. É Ele que derrama sobre a tua casa. Meu irmão, isso aqui nunca para em nós. Sempre se estende para as nossas gerações. Você pode dizer um amém? O povo voltou depois da vitória. Talvez não tenha lutado, mas acontece tudo isso aqui no nosso projeto. Breno é um exemplo disso. Breno vai lá, luta e traz, quase toda terça-feira, traz uma medalha diferente. O que a gente fala? Ele nos representou. Quando foi? Ele guerreou sozinho, sim ou não? Sim ou não? Guerreou sozinho. Entrou no catante sozinho. Mas a vitória é só dele? A vitória é de quem? De todos nós. Talvez o povo não tenha lutado, mas foi inspirado pelo testemunho de Eleazar. Sabe por quê? O comprometimento de um homem pode reacender a fé de muitos. Isso inspira a gente. Se o Breno ganhou, daqui a um tempo, você vai ganhar também. É assim, não é que a gente pensa? Poxa, eu vou chegar onde ele está. Eu vou viver o que ele está vivendo. E Eleazar nos inspira a viver isso também. Se Deus manifestou livramento durante uma luta, Ele vai manifestar livramento também na nossa vida. A tua fidelidade pode se tornar, meu irmão, a fagulha que levanta uma igreja inteira, que leva a igreja toda também a experimentar a tua vitória. Um homem comprometido com Deus pode reacender a fé de uma geração inteira. Deus levanta as pessoas pelo compromisso. E essas pessoas servem de referência
para todos ao seu redor. O mundo diz assim, ó, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Talvez o mundo ainda não tenha experimentado de tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, que você ainda não tomou de tudo, de entregar quem você é a Ele 100%. O compromisso de Eleazar mostra como um só homem pode inspirar milhares a voltarem para Deus. Talvez o tempo de luta que você esteja enfrentando na sua casa seja fruto do teu não posicionamento. Talvez a luta que você tem enfrentado no meio da tua parentela seja fruto de você ainda não ter se posicionado. Mas Deus nos dá a oportunidade dessa noite de manifestarmos o nosso posicionamento dele, de falar assim para o Senhor, eu quero viver coisas novas em Ti, eu quero viver novidade divina em Ti. E quando se manifestar a novidade divina em você, meu irmão, vai se estender para a tua casa, se tornar referência. John Scott afirma assim, ó, o cristianismo é mais bem pregado por uma vida vivida do que por um sermão falado. É melhor você viver do que falar. Eleazar pregou sem palavras. Sua vida foi um sermão de compromisso que arrastou outras milhares de vidas. Irmãos, o mundo de hoje ele precisa de uma igreja fraca, não mais uma. O mundo não precisa de uma igreja acomodada. O mundo precisa de uma igreja comprometida. Repete comigo assim, o mundo precisa de uma igreja comprometida. Gente que diga assim, ó, podem todos ir embora, mas eu permanecerei com a espada na mão. E se quisermos impactar essa geração, escute isso, não podemos ser uma igreja que larga a espada, mas uma igreja que está disposta a lutar até o final. Uma igreja comprometida, escuta isso aqui, meu irmão, isso aqui é reflexo de compromisso. Uma igreja comprometida transforma o bairro, transforma a cidade, transforma o estado. Isso é o que gera uma igreja comprometida. São Pedro, aqui, esse lugar, em nome de Jesus, a nossa região, a nossa nação, espera por uma igreja de Eleazares. Repete comigo assim, ó, compromisso é resistir até o fim. Eleazar poderia ter desistido quando o povo fugiu. Poderia ter parado quando o povo cansou. Mas a história diz que ele não parou, ele lutou até o fim. E aqui está uma das maiores lições que a gente pode tirar essa noite. Escuta isso aqui, não basta começar algo. É preciso ter força para terminar o que a gente começou. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Como se fosse uma maratona mesmo. Compromisso não é sobre começar bem. É sobre terminar inabalável. Forte. A coroa da vitória, escuta aqui, é para os que vão até o final. Hoje o diabo tem uma igreja que canta, que se reúne, que organiza eventos, que faz a diferença na vida da comunidade. O diabo tem uma igreja que ama a palavra. A igreja não larga a palavra, e a igreja que não larga a palavra é a igreja que o inferno não consegue derrotar. Você crê nisso em nome de Jesus? Você e a palavra se tornam um só. Não é inferno que existe. Billy Graham dizia assim, ó, grande evangelista. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal da manhã. Mais atual. A espada da palavra está na sua mão. Você sempre terá munição fresca para vencer os desafios do teu dia. Quantos querem viver uma semana de sobrenatural aí? De bênção sobre bênção. Deus não quer que você solte a espada, mas assuma o compromisso
de nunca abrir mão dela. Abre o teu livro, abre a sua palavra. Deus está chamando guerreiros de espada colocada na mão. E aqui eu vou para o final. Irmãos, você pode se colocar de pé, por favor? A gente vai encerrar essa palavra. Essa palavra é um chamado. Deus está chamando homens e mulheres que vão lutar até o seu último fôlego. Gente que não larga a espada mesmo quando a luta se torna pesada, mesmo quando se torna difícil. Gente que não desiste. Gente que não volta atrás. Gente que diz assim, ó, eu preciso terminar mesmo que seja sozinho. Eu não vou largar o compromisso das companheiros. Deus está formando uma geração que vai terminar a batalha com a espada colocada na mão. Essa é a geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É aqui em Porto do Carmo que vai se levantar uma geração que vai impactar essa cidade. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É através dessas crianças que têm sido alcançadas por essa igreja que Deus vai levantar homens e mulheres que vão manifestar a graça de Deus em nome de Jesus. Compromisso gera um legado de vitória. Eleazar não apenas venceu a batalha, ele entrou para a lista dos valentes de Davi. Homens que marcaram a história pelo seu compromisso, pela sua fidelidade. E a sua fidelidade virou legado. E o que você faz hoje em compromisso com Deus não para só em você. Ecoa nas gerações. Escuta isso aqui, meu irmão. O compromisso de hoje é a herança do amanhã. Talvez você tenha se perguntado assim, mas poxa, o pastor já falou isso. O pastor tem falado isso todo mundo. É porque a nossa mente tem que estar no nosso futuro. E quem carrega o nosso futuro é a nossa geração, são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. Eles são o futuro da igreja. Eles são a extensão do nosso legado. E o que você faz hoje de compromisso com Deus se estende para eles. Eleazar mostrou que vale a pena lutar até o fim. Sua vida se tornou uma diferença. E hoje a gente está pregando e falando sobre um homem que lutou lá no Antigo Testamento. Vamos pregar profundo isso. Lá no Antigo Testamento a gente está falando dessa batalha. Pensador de cristão diz assim, ó, a geração que mais fala de avivamento é a que menos ora por ele. Compromisso real não é discurso. Teu filho não espera olhar para você e ver você falando o que tem que ser feito. Teu filho espera olhar para você e olhar você fazendo e entender que ele também tem que fazer. Difícil, né? Responsabilidade. Charles Fine disse que um homem inflamado por Deus é mais poderoso do que multidões apáticas. O fogo do compromisso em um só coração pode ser suficiente para incendiar todo o povo. Feche seus olhos. Eu quero orar junto contigo. Talvez a pergunta que você tenha se feito hoje é: será que eu realmente quero ser esse homem de compromisso? Essa mulher de compromisso? O Espírito Santo tem te perguntado: você quer ser esse crente comprometido, que não solta a espada? Você quer ser esse guerreiro que não desiste mesmo quando a multidão vai embora? Deus, Ele está chamando você hoje para um novo nível de compromisso, para um novo nível de intimidade. Não uma fé de aparência, mas uma fé com a espada na mão. Não uma fé de domingo, mas uma fé de segunda a segunda. Uma fé que solta quando cansa. Não essa fé, mas uma fé que segura até o fim. Compromisso é quando você e a espada se tornam uma coisa só. Eu termino dizendo, Francis Chan diz: as pessoas mais comprometidas não são as que mais falam de Cristo, mas são as que mais vivem com Cristo.
Assim foi Eleazar. E assim precisamos ser. Feche seus olhos. Talvez você tenha entrado de forma e expectativas diferentes do que você encontrou aqui hoje. Talvez você tenha sido alcançado por essa palavra. O Espírito Santo tenha tocado você. Você tomou consciência de que Deus está fazendo a obra na tua vida. Teus filhos serão tocados, a tua geração será tocada através de você, através de um novo compromisso, de um novo tempo. Mas você quer falar assim, pastor, eu já recebi Jesus como meu Salvador, mas eu não consegui ficar firme. Meu irmão, eu não estou falando do que você viveu no passado, eu estou falando de começar algo novo. Estou falando para você viver uma experiência nova, um tempo de novidade de vida. E junto contigo a tua família também vai viver e vai experimentar isso. Feche os teus olhos, eu não quero constranger ninguém. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas eu quero dar a oportunidade de você levantar uma das suas mãos, a igreja está de olhos fechados. E você declarar que você quer viver esse novo tempo do céu, ouvir. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados. Talvez você tenha recebido essa palavra tenha gerado algo no teu coração de novidade. Levante as suas mãos, eu quero orar por você aí dentro do seu lugar. Amém, Deus abençoe. Mais alguém aí? Amém, Deus abençoe. Mais alguém? Vou orar por você. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos, amém, Deus abençoe. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo de louvor. Amém, Deus abençoe. Por esse tempo de palavra. Por esse tempo onde o Senhor tem marcado as crianças, os adolescentes, os homens e mulheres a viver um novo compromisso contigo, renovar a sua aliança, recebendo o Senhor como seu único Salvador, suficiente Salvador, Pai. E Deus, eu tenho certeza de que se o meu coração se alegra, o teu coração se alegra muito mais, pois não há um preço para quem se arrepende diante da tua palavra, para quem reconhece as tuas misérias. Pai, eu louvo ao Senhor pela tua palavra que está sendo pregada nesse lugar. Eu louvo ao Senhor por cada vida que está nesse lugar, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que seja um novo tempo, que a nova história comece agora, comece hoje, Pai. No nome de Jesus. Pai, nós selamos e profetizamos sobre a mente, blinda a mente dessas crianças.